Então, galera, voltamos novamente. Vamos começar uma sequência de leitura, onde a gente vai ler os livros do Nessaham. E aí, de acordo com a leitura, vou baixar aqui um pouco o som. De acordo com essa leitura, nós vamos fazer uma análise dos livros do Nessaham. Na verdade, o meu intuito aqui é esclarecer de uma vez por todas o que significa Red Pill, o que significa esse movimento, para desmistificar de uma vez por todas essa bagunça que estão fazendo aí, falando que quem é Red Pill odeia as mulheres, enfim. Lembrando que a Red Pill ela não é uma seita, já tem gente falando que é uma seita, existe um líder. Não, a Red Pill ela tem essa liberdade. Você tem a liberdade de interpretar, claro que com a mente aberta. Você não vai interpretar, né, de uma forma mais fechada. Então o nosso intuito aqui é mostrar que existe a possibilidade de um homem ele ter esse apoio emocional. E as mulheres têm em abundância, né? As mulheres têm apoio do governo, têm apoio da mídia. Eu não estou falando aqui da parte negativa do que as mulheres sofrem. A gente sabe que as mulheres sofrem assédio. A gente sabe que as mulheres sofrem estupros. Essa não é a pauta da questão. Por isso que você deve analisar o que eu vou falar de maneira aberta, com a mente aberta. Porque o que a gente vai falar é uma análise feita de acordo com uma observação empírica. Tanto minha como do Nessaham Alito. Então eu vou fazer a análise do livro, a gente vai fazer uma sequência aí de vídeos para explicar, e de acordo com essa sequência, eu vou dando a minha opinião com relação aos textos, para explicar realmente como é que você deve abrir sua mente, como é que você deve, a partir de agora, pensar de uma forma mais positiva, como é que você deve pensar que o homem também precisa, né? Só retificando a informação, o homem também precisa desse apoio, porque sempre o homem é visto como aquele ser que tem que ser durão, tem que ser que não pode chorar, né? Que não tem sentimentos. Então a ideia aqui é pegar o comportamento feminino, que é um comportamento até inconsciente. A gente não vai analisar aqui de uma forma desequilibrada, né? Eu vou colocar sempre um equilíbrio nos argumentos, para que você entenda que o comportamento feminino ele influencia desde a sua infância. Sua primeira inimiga, eu vou dizer logo uma verdade, logo uma red pill, logo de cara. Sua primeira inimiga da sua vida, você pode até me interpretar mal, mas a sua primeira inimiga é sua própria mãe. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos casais, o casamento é uma instituição falida, né? Então existem muitas mães solteiras. E muitos filhos nascem sem a presença do pai, sem aquela referência masculina. E o que acontece? A mãe vai tentar fazer esse papel de pai e mãe. E ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Sempre tem que ter, por isso que Deus fez homem e mulher. Sempre tem que ter o papel do pai na vida de um homem é essencial, porque eu vou dizer uma coisa muito simples. Uma conversa com um homem, quando você vai conversar com outro homem,
essa conversa ela flui de forma muito mais tranquila do que você conversar com uma mulher. Quando você vai conversar com uma mulher, você tem que ter uma certa paciência de ouvir, você tem que ter ali, utilizar muito bem as palavras, você tem que ter, caminhar ali para o lado lúdico, porque elas sempre vão levar a conversa para o lado emocional. Ela é a coitadinha, ela é o centro das atenções, e ela sempre vai levar para esse revés. Então, assim, a mãe, ela tem um estilo. A mãe, ela vai te proteger, ela vai te abraçar, ela vai te cuidar de você. Essa é a parte positiva. Em compensação, o homem, ele tem uma tendência. Não estou dizendo que nenhuma mulher faz isso. Mas o homem, ele tem uma tendência de ser desapegado. E esse desapego, ele faz com que ele te ensine para você ir lá e fazer por si só. E a mulher não, ela está sempre querendo fazer por você. Ela vai sempre querer fazer as coisas. Isso é, de uma forma, né? É uma coisa boa, porque ela vai estar sempre fazendo ali por você e você não vai precisar fazer nada, não tem nenhum esforço. É aí que entra a armadilha. E é isso que a gente vai te ensinar aqui, tá? Então, vamos começar falando da ilogicidade. Olha só, o primeiro tema aqui do livro Guerra da Paixão é a ilogicidade. Então, entre os sentimentos do homem e da mulher, há um desencontro perpétuo oriundo do fato de que os homens que amam são utilizados como escravos emocionais e os insensíveis, eles são o quê? Amados. Trata-se de uma estranha contradição. Por que é uma contradição? Aquelas mulheres que se lamentam por não serem amadas são justamente as mesmas que rejeitam aqueles que as amam. Então a gente escuta muito, poxa, eu gosto da mulher, mas ela não gosta de mim. Ou então ao contrário, né? Eu gosto do homem, mas ele não gosta de mim. Né? Então, assim, mas qual é a grande diferença? Né? Na mulher, como ela tem um fluxo emocional muito diferente do homem, você vai ter sempre que utilizar uma certa psicologia reversa. É como se fosse realmente você lidar com alguém que você tem que ter uma estratégia. Não é algo que você vai encontrar uma lógica. É algo que você realmente vai ter que ter muito jogo de cintura. Então, como é que você vai entender esse jogo? Se você demonstrar que você gosta da mulher e abrir toda a sua defesa e demonstrar que gosta, ela está tão acostumada a isso. As mulheres estão acostumadas a nadar na certeza, porque elas sabem que os caras eles vão revelar logo tudo que sentem. Pô, gostei de você, gata, quero casar com você, quero ter filho. O cara não deixa nenhum mistério, nada. Então elas sabem que esse tipo de cara é um cara que não vai demonstrar, né? Não vai atraí-la. As mulheres não gostam de homens assim, né? Já ao contrário, isso não acontece. Imagine uma mulher se revelar para você. Olha só como a dinâmica muda. Ela fala assim, poxa, eu gosto muito de você. Claro que vai existir aí duas vertentes. A primeira é que ela pode demonstrar que gosta de você justamente para depois jogar com você. Dizer que gosta, que ama, que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Justamente para que você se apaixone e depois ela faça o jogo dela. Mas, se existir uma que tenha um gostar genuíno, que eu acho que não existe, olha como a dinâmica muda. Quando a mulher corre atrás de você, olha como você consegue administrar melhor. Como assim? Você gosta de mim? Então vamos lá. Vamos ver até onde você vai. Vamos observar seus comportamentos. Vamos ver se realmente você gosta. Olha como a dinâmica muda. Agora, quando é o contrário, que o cara é muito emocionado, já se entrega logo de cara,
Olha como a dinâmica muda, ela não se interessa, mas a gente, quando ela se interessa, quando existe um interesse genuíno da mulher, a gente já tem uma outra visão dos fatos. Aí você começa a entender o seu valor. Aí você começa a entender que existe toda uma dinâmica que está invertida. A humanidade inverteu. O homem está no polo feminino e a mulher agora está no polo masculino. Tem mulher que parece um homem, que quer mandar em tudo, que quer fazer tudo. Então inverteu essa situação. E isso eu não estou falando de patriarcado, de machismo, nada. Eu estou falando de comportamento. Apesar que o feminismo, ele insiste em dizer que machismo é um cara escroto. Machista é um cara escroto, é um cara que odeia mulheres, e elas deturpam o que significa machismo. Machismo é uma atitude de macho. É isso que significa machismo, e não isso que as feministas elas querem colocar na nossa cabeça. Então existe essa ambiguidade, como Nessa Ranlita está falando. Essa preferência pelos playboy, cafajestes, Dom Juans, bandidos, mafiosos, poderosos, famosos, líderes, que não se apaixonam, olha só ele falando aqui, e dispõem de muitas pretendentes e amantes, torna a realização no amor algo absolutamente impossível. Então as mulheres gostam das pessoas que realmente a gente não né? O cara trabalhador, bonzinho, né? Que é submisso, né? Ela pode até gostar para um certo aspecto na vida, mas para ter o desejo, para ela ter aquela atração, aquele sexo maravilhoso que ela dá para esse tipo de perfil, não acontece isso. Ela vai te usar de uma outra forma. Os homens são usados de algumas formas aqui para as mulheres. Os betas, a gente vai explicar o que é beta e o que é alfa. Os betas, eles são usados como gados, né? Gados para sustentar a prole, gados para ter ali, para ele ser usado como um escravo. E ela, ao mesmo tempo, ela não se sente ali atraída por esse tipo de homem. Ela gosta de se sentir que ela vai perder o cara, por exemplo, ou que outra mulher tá afim dele, para ela ter o desafio que ela não tem. O cara já se derrama todo em paixão e se ferra todo. Então ela não tem essa atração. Então aqui a gente vai te explicar como é que funciona toda essa dinâmica para você realmente descobrir a verdadeira e querida e maravilhosa Red Pill. Então, é impossível que uma pessoa que adote a indiferença como critério para a eleição do seu objeto de amor seja feliz pela própria natureza contraditória da sua escolha. Escolher o insensível como uma pessoa ideal para ser feliz no amor é algo assim como eleger, entre várias alternativas, um carro como um veículo ideal para se atravessar o oceano. É à primeira vista ilógico. Então o fato de elegerem aqueles que as rejeitam como objeto de amor parece à primeira vista ser uma prova de que as mulheres são absurdas, que elas são incoerentes, que elas são ilógicas. Mas ele vai explicar que tudo isso daqui é uma estratégia. Todo homem e toda mulher tem um traço de manipulador, né? O homem ele tem esses traços também, e a mulher ela tem os traços dela, só que a mulher trabalha diferente. Ela vai trabalhar de uma forma em que você vai ser manipulado, só que você vai ser manipulado de uma forma que você pense que percebe, pensa que você entende ela e você não entende. Agora, muitas vezes, não é uma coisa que a mulher... algumas fazem isso, mas muitas vezes não é aquela coisa que a mulher está tentando fazer de uma forma que ela vai criar uma estratégia,
né? Para que você, né? É uma coisa que ela vai de acordo com observando o seu comportamento. Então, entretanto, esta é uma questão ainda não resolvida a contento. Defendo a hipótese de que tal comportamento ilógico, apenas na aparência ou até certo ponto, ocultando um princípio totalmente coerente com uma conduta calculista, aproveitadora e egoísta. Ao oferecer sexo e amor aos insensíveis, na verdade o fazem movida por orgulho, sede de poder e domínio. Em outras palavras, elas são absurdas, insensatas, ilógicas e loucas apenas sob certos aspectos do problema. Elas são o quê? Habilidosas e estrategistas. Você pensa que muita mulher ela tem ela é burra, né? Muitos homens acham perdão. Muitos homens acham que as mulheres são burras. Elas só porque ela não tem uma certa intelectualidade não significa que elas sejam burras. Elas são até inteligentíssimas demais. E aí você pensa que ela é burra, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer um monte de cagada. Né? Você vai começar a ter um comportamento grosseiro, porque você vai tentar controlar. E aí você está pensando que está no poder, mas na verdade é ela que está no poder. E aí você não entende nada, e aí começa a tentar fazer com que esse jogo vire. Esse jogo nunca vira, porque ela sempre vai te vencer. Né? E aí você não entende porque ela vence sempre. É nisso tudo aqui que a gente vai abordar. É isso tudo aqui que a gente vai falar para você. Não é para que você, né? Não é para você odiar as mulheres, começar a cuspir um monte de palavras de ódio. Não. A ideia é que você prepare para uma guerra em que você vai saber lidar. Por quê? Porque não é o segredo não está do lado de fora. O segredo está do lado de dentro. É de dentro para fora. Quando você se conhece, e digamos assim, entre aspas, conhece o seu inimigo, é 100% de vitória. Quando você não se conhece e conhece o inimigo, para cada vitória tem uma derrota. Então, ou seja, é empatado, o jogo empata. Então não tem vitória. E quando você não se conhece e não conhece o inimigo, aí é derrota total. Então é isso que a gente quer ensinar para os homens. Essa educação emocional. Ensinar desde o início, lá na escola, onde o menino fica mais inquieto e a garota já é muito mais centrada. Por quê? Porque ela já tem uma segurança ali, ela já consegue ter uma visão mais periférica, ela já consegue amadurecer muito mais rápido. E o cara ali, fica que nem babacão, que nem idiota. E ele só vai entender isso quando ele começar a amadurecer. E aí esse amadurecimento ele vai doer. Vai doer. Então a ideia é que você já de cara lá de berço já receba essa orientação, oriente seus filhos, oriente. E eu penso que a Red Pill ela vai ser algo que vai ser introduzido nas escolas. Né? Para que o homem entenda. Porque imagine você reeducar a mente de um homem e saber que ele tem. Não é que ele tem mais valor do que a mulher, mas é que ele tem um valor proporcional ao que a mulher também tem. Se ele conseguir absorver isso, ele vai entender que realmente ele também tem uma certa qualidade, ele também tem também uma coisa que a mulher tem. Um cara falou uma vez numa entrevista que mulheres, cachorros e crianças já nascem com o quê? Prontos. Eles já têm o valor pronto quando eles nascem. E o homem tem que construir o seu valor. Agora imagine se você consegue construir esse valor desde pequenininho. Você já tem a ideia de como você deve tratar a mulher, você já tem a ideia de como que você deve se internalizar, como que você deve trabalhar seus erros, como que você deve trabalhar seu emocional, que objetivos você tem para seguir na vida, o que é que você deve fazer para ser feliz, quais são os erros que você deve trabalhar.
Então, quando você tem toda essa bagagem, já fica muito mais fácil. Aí você vai evitar que homens sejam frustrados, que homens sejam que violentem as mulheres, que os homens estuprem as mulheres, que os homens entendam que a vida não é ter mulher, é muito mais do que isso. As mulheres não querem que você saiba disso, por quê? Porque o sistema, como favorece elas, envenena os homens. E aí sempre vai ter aquela coisa de que a mulher é o ser sensível, a mulher é o sexo frágil. Isso é uma mentira, a mulher não é sexo frágil coisa nenhuma. A mulher emocionalmente é infinitamente mais forte do que um homem. Então vai tirar essas amarras de que o homem tem que salvar a princesa do castelo, de que o homem tem que vir para salvar a princesa da Disney, que ele tem que ter a obrigação de ser o provedor. Já é uma carga que já coloca, né? Além dele ser o provedor, ele tem que ser o cara que vai dar apoio emocional para a mulher, que ele vai dar apoio financeiro, que ele vai ser o encanador da casa, que ele vai ser o pedreiro, que ele vai ser tudo. Então fica tudo, né? Uma certa... Isso eu estou falando de uma visão masculina. A mulher, provavelmente, ela vai ter a visão dela, né? Mas é uma visão masculina. Se a gente prepara um homem para tratar muito bem uma mulher, se a gente prepara os homens para tratar muito bem o seu emocional, isso de forma antecipada, antes que a merda aconteça, muitas coisas melhorariam. Esses homens que eu acho que agora vão nascer, eles vão nascer com outra visão. Não vai ser mais aquela visão hollywoodiana que o cara ele sempre tem que perseguir a mulher, que a mulher é objeto de desejo. E as mulheres não querem que você saiba disso, porque aí acabaria casamento, acabaria o comércio de casamento, acabaria os relacionamentos, acabaria com tudo. E acabaria com o quê? Com o homem correndo atrás das mulheres, porque quando você entende seu valor, meu amigo, quando você entende seu valor e sabe que realmente você é tão importante quanto elas, você se liberta, é aí que existe a liberdade. Você já não é mais escravo da sociedade, nem de você mesmo, porque você acaba entendendo quais são os seus erros, o que é que você precisa trabalhar, como que você deve trabalhar, que caminho você deve seguir. Então, é isso que acontece. Então, aqui, voltando ao livro, né, os insensíveis acenam com a possibilidade de obter poder e prestígio por serem aqueles que, a curto prazo, se destacam sobre os bons na selvagem luta pela sobrevivência. Essa superioridade é aparente, pois no final da vida os homens colhem aquilo que plantaram, mas é suficiente para iludir as mulheres por serem as mesmas irracionais, passionais, fúteis, volúveis e facilmente atingidas por más influências. Quando ele fala irracionais aqui, que não é no sentido pejorativo, é na questão do amor. É na questão do amor, porque você vai estar sempre tentando... Observe que quando você está se relacionando, vai chegar um momento que você vai estar sempre tentando argumentar alguma coisa e ela vai fazer questão de não entender o que você está falando. Ela está usando uma estratégia de quê? Ou de não pensar, ela não vai pensar, mas o que ele está falando? Eu não estou entendendo. Então eu vou agir de qualquer forma, eu vou pensar qualquer coisa. Elas costumam fazer isso, mas é como um sistema de defesa. Por quê? Porque a cabeça do homem não é a mesma cabeça da mulher. Por isso que quando você vai conversar com uma mulher, você tem que conversar de um jeito que você tem que entrar na mente dela, mano. Porque se ela entrar na sua, o que acontece? Você vai entrar num mundo que você não vai entender nada. Mas observe que quando você vai falar com uma mulher, que você fala de um jeito, né, um tom de comando, um tom de orientação, um tom de explicação, ela entende o que você está falando. Ela começa a organizar. Eu tenho a seguinte teoria. Por que a mulher e o homem, essa junção, ela é perfeita? Porque o homem ele é mais racional e a mulher, né, é mais emocional. Estou falando de uma visão assim, que existe homem emocional também, existe mulher que é racional também, né? Mas eu estou falando assim, numa questão para você entender o que eu quero dizer.
Então, o emocional, ele combina com o racional. Combina, assim, em certos aspectos. Porque você vai pensar tanto de uma forma lógica que você vai começar a não ter mais sentimento nenhum. Você vai se tornar um homem frio, sem nenhum tipo de sentimento. Porque você não vai entender como é que funciona o sentimentalismo. Porque o sentimentalismo é o quê? Aparenta ser uma fraqueza. E aí, com ela é a mesma coisa. Ela tem tanto sentimento, ela tem o sentimentalismo tão aflorado, que ela não consegue ser muito racional. Ela tem preguiça de ser racional, digamos assim. E aí a junção dessas coisas, o que acontece? Aquilo que falta nela te supre, e aquilo que falta em você supre a ela. Então você vai estar sempre nesse equilíbrio. Só que, o que a mulher faz? Ela quer inverter essa situação. Ela quer se tornar o homem da relação. Ela quer se tornar o ser racional da relação. Ela quer mandar, ela quer ser igual a você. E aí você, né, tem que dar um certo freio. Por isso, é aí que entra o segredo da conquista. É aí que ela começa a gostar de você. Porque ela percebe que você realmente tem uma postura de homem. Você não é um cara muito afeminado. Você não é um cara que deixa ela falar e não quebra os argumentos dela. Você quebra. E de maneira assim, bem desenvolta. Não é quebrar no sentido de ser grosseiro. Você é desenvolto. Vai ali, quebra. E ela fala, não, mas não é assim, não. Mas vamos por aqui. Ah, não. Entendeu? Então precisa existir esse equilíbrio entre você sendo mais racional e também, né, sendo um pouco emocional, e ela também utilizando não tanto a emoção, porque às vezes a emoção, né, você agir por emoção, às vezes é muito ruim. E a mulher age essa coisa por emoção. Ela tem muito desse emocional. Tanto que você, quando vai conversar com uma feminista, ela vai falar, não, mas eu também faço isso. Não, mas eu também tenho essa importância. Não, mas você está falando que você é importante, mas eu também sou. Não, mas a gente sofre mais porque os homens estão assediando a gente na rua. Não, mas os homens, entendeu? Ela vai sempre levar para aquele viés assim, para ela ser o centro da atenção. Para ela ser, para que você fique focado nela ali. E esqueça de você. E aí é que vai entrar todas essas explicações. Elas vão ser ditas aqui, nesse canal que você está participando. Então, os machos polígamos, depravados e promíscuos excitam a curiosidade e o desejo de submetê-los pelo amor, né? Excitam a curiosidade delas. A curiosidade as leva a raciocinar. Se ele possui várias, deve ter algo interessante. O que será que ele tem para atrair tantas? O orgulho dirá, será que sou capaz de fazê-lo se apaixonar e rastejar por mim? E a cobiça fará pensar, se eu submetê-lo pelo amor, terei um escravo para me servir e serei tratada como uma princesa. Então a ideia da mulher no relacionamento é justamente isso. Ela quer amarrar você num... Ela não quer... Você gosta da mulher por ela ser mulher. Né? Existe uma mulher, você gosta dela por ela ser mulher. Como, eu não sei, eu estou falando aqui como, né, é uma análise que eu fiz de acordo com as observações que eu fiz na minha vida. A mulher, ela tem uma tendência, eu não sei porquê, de repente ela quer ter uma rola. A mulher tem uma tendência de querer ser igual a um homem. Tanto narradora de futebol você percebe que ela tem uma voz mais grossa, ela quer imitar. Entendeu? Então, assim, quando ela tá com você, ela quer te transformar no que ela acha que significa o que é homem. Ela quer, porque quer te transformar naquilo que ela acha que é ser um homem. Porque ela não gosta desse lance de ser dominada. Ela não gosta de receber ordens. Só se for uma questão de trabalho. Mas a mulher não gosta muito de receber ordens. Então ela quer inverter para que ela dê as ordens. Para que ela seja como você. E aí o que acontece? Na maioria das vezes tem mulher que consegue. Aí o cara se torna um banana. E aí o cara se transformando no banana, aí já era. Ela domina e domina pro resto da vida. Já era. Não tem como fugir.
E aí, quando você aprende esse segredo, ela fica de mãos atadas, porque ela vai tentar de todas as formas te dobrar e não vai conseguir. Agora sim, não é uma coisa que você vai lutar força contra força. Não é uma coisa que você vai lutar força contra força. Porque a força da mulher é muito maior do que a sua. Ou você fica naquela situação. Por exemplo, tem pessoas que vêm até mim, amigos, né, que eu faço consultoria, que vêm até mim e falam, não, mano, mas eu não consigo, já era, eu não consigo mais mudar. Aí uma situação que não tem como você controlar. Ou a mulher ela vai ter uma postura feminina, ela não vai tentar te boicotar, ou ela tem não é, eu não estou falando de submissão, de nada disso. É ser uma mulher mesmo, uma mulher, e você ser um homem. Você ser o homem da relação e ela ser a mulher. É uma dinâmica muito simples de entender. Então, se você percebe que ela sempre vai estar ali no polo feminino e você manter ela no polo feminino, beleza. Porque aí ela não vai tentar fazer nenhuma artimanha. Aí você vai perceber até que ela é uma mulher virtuosa. Não é uma espertinha, como nessa Ranlita vai falar. Então você vai perceber que ela é uma mulher que ela, né, ela se mantém ali. Ela não quer, né, te dar uma rasteira. Aí o que acontece? Se ela se manter assim, beleza, o relacionamento está saudável. Aí, né? Agora, se em um determinado momento você perceber que ela já está querendo dominar, aí você vai querer reverter esse quadro. Só que o homem, ele não tem a força emocional de tentar reverter esse quadro assim, com a paciência. É claro que quando você aprender tudo isso daqui, você vai ter uma certa paciência até mais do que ela. Mas eu, por exemplo, quando percebo que a mulher, ela tá querendo já fazer um joguinho ali de dominação, já tá querendo, né, dominar o ambiente, já tá querendo manipular, ou eu pulo fora, ou eu não vou conseguir mudá-la. Não dá. Por isso que no início do relacionamento você tem que deixar as coisas claras. Ó, tem que ser assim, assim, assim. Se não for assim, eu caio fora. Não tem que ter medo de perder a mulher. Se não for assim, eu caio fora. E caia fora. Se ela não cumprir, caia fora. Porque em um determinado momento ela não vai cumprir. Porque disciplina é uma coisa que dói. Se você é um homem disciplinado, para você aprender a ser disciplinado, doeu bastante. Mas você sabe que a disciplina ela é boa. Um certo grau de disciplina é bom. Autodisciplina, não estou falando para você disciplinar ninguém, não. Autodisciplina. Ela é boa, por quê? Porque você vai se controlar, né? Você vai ter um controle interno. Então, é mais ou menos isso daí. Então, quando o tiro sai pela culatra, voltando aqui ao texto, e a guerra da paixão é perdida, então as fêmeas reclamam e se lamentam, imputando toda a culpa aos homens. Os homens insensíveis, mulherengos, distantes e cruéis são considerados superiores aos bons, honestos, fiéis e trabalhadores. Ó. As mulheres então tentam dobrá-los e submetê-los por cobiçarem a posição e o status que poderão obter em relação às fêmeas rivais, que também os desejam. Quando não conseguem, por serem eles durões, passam a se lamentar. Os lamentos são então exteriorizados sobre falsa roupagem de amor e sensibilidade romântica, sendo daí proveniente a errônea e muito comum ideia de que as fêmeas são seres carinhosos e incompreendidos que retribuem amor com amor. Então você nunca observou? Quanto mais amor você dá a uma mulher, menos amor ela te dá? Então quanto mais amor você der a uma mulher, menos amor ela. Quanto mais atenção você der a ela, menos atenção ela vai te dar. Então é assim que funciona a dinâmica. No plano real, o amor simplesmente afetivo é retribuído com indiferença, aversão e infidelidade. Claro que isso aqui a gente não está generalizando. Não são todas as mulheres que são aqui. Ele está se referindo às mulheres espertinhas, que são a maioria. Ao passo que a crueldade, frieza, determinação e comando, se assumirem feições protetoras, aqui está falando dos homens, são retribuídos com tentativas de submissão por meio de carinho amoroso e ardente erótico.
Então você observa que no começo do relacionamento você tá ali, ó, né? Sempre muito forte, mostrando todo o seu poder, mostrando toda a sua virilidade, mostrando toda a sua força, e ela vai ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Então, quando você tem uma atitude cruel, de frieza, de determinação, ela vai ficar ali, ela vai te dizer que você é o homem mais maravilhoso do mundo. Nunca observou? Às vezes você vai sair com uma mulher, ela te dá aquela atenção toda, aqueles beijos, aquele sexo maravilhoso, e depois ela some. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que você está com um veneno chamado paixão. E esse veneno, quando é injetado, já era. Você vai querer que aquela mulher seja o seu objeto de desejo. E aí esse objeto de desejo você sabe que já era, mano. Entrou o desejo, entrou paixão. Por isso que aqui no decorrer dos vídeos você vai entender que o ego é o seu inimigo. Tudo dentro do ego é prejudicial. Porque ego vem de egocentrismo. Então é uma coisa egoísta, né? Você vai tentar desejar o outro e esse desejo não é suprido. Você deseja a mulher, a gente deseja as mulheres, né? Mas as mulheres não desejam na mesma proporção. Então é isso que descaralha a porra toda, entendeu? Então, ardentemente erótico. O fato de serem justamente os piores machos que dispõem do amor das mulheres mais lindas é uma prova multissignificante de que o espaço para a sinceridade e a bondade não existe na guerra da paixão. Aqui, ó, sinceridade e bondade não existe. Tá falando da gente, né? As desfavorecidas em beleza aceitam os bonzinhos por se sentirem rejeitadas devido à pouca atratividade. Quando lhe damos beleza física, rapidamente se transformam. A partir do exposto, concluímos que o amor das mulheres já nasce condenado e não se realiza pelo simples fato de que o critério utilizado para a eleição do seu objetivo é a inacessibilidade. Por outro lado, há nesses critérios seletivos estúpidos muito de realmente absurdo e louco. Observando-as, vemos algumas ilogicidades autênticas que não são aparentes, simuladas e nem tampouco propositalmente provocadas. As oriundas da natural propensão feminina à confusão psicológica. São ilogicidades involuntárias, inconscientes, ou seja, essa confusão aqui é tudo involuntário. Não é a confusão dela, é a confusão que ela provoca em você, né? E ela nega ainda a todo custo e incompreensíveis por serem regidas pelo caos mental. Essas formas de loucura explicam por que um intenso interesse, aqui ó, apego e dedicação por nós desaparece subitamente, sem dar o menor aviso e nunca mais retorna. Mas pode retornar. A falta de senso lógico torna igualmente compreensível o absurdo de quererem ser amadas por cafajestes. São insanidades que nem mesmo elas explicam e têm sua origem em uma ruptura entre seus fortes instintos e seus frágeis intelectos. Tentar forçá-las por meio de argumentação a reconhecerem seus erros, a tomarem decisões lógicas, a serem transparentes e admitirem que são mentiras ambulantes, sempre surte o efeito oposto e violenta sua natureza, obrigando-as a se defenderem. Por mais evidente que seja a falta de lógica interna em uma mentira mal contada, tal fato jamais será admitido e os recursos melodramáticos para convencimento prevalecerão, transformando a discussão em um pandemônio infernal de ideias confusas e sentimentos insanos. Observe que toda vez que você vai discutir com uma mulher, ela sempre vai ter um argumento nada lógico. Esses dias eu estava conversando com uma garota e ela colocou uma rifa onde cada nome era R$10. E tinham 100 nomes. Então, se ela vender todos os nomes, ela ganharia R$1.000. O presente que ela estava dando não custava nem, eu acho que nem R$50. Aí eu perguntei a ela, mas esse presente não está proporcional ao que você vai ganhar. Aí ela, e daí?
paga quem quer pagar. Aí eu falei, porra, eu poderia quebrar esse argumento de todas as formas. Eu poderia quebrar ali, né, deixar ela a ver navios, né? Mas o que acontece? Quando você tenta, você vai sempre vencer um argumento com uma mulher. O seu argumento vai ser sempre melhor. Ela sabe disso. Você vai sempre vencer. Só que ela, mano, ela é um inimigo acuado, como o livro Arte da Guerra fala. Um inimigo acuado, ele vai lutar com você até a morte. Ou seja, você vai lutar com um inimigo acuado, ele vai jogar a espada para cima, vai dar pirueta, e você nunca vai saber o que é que vai vir, pode ser que ele te dê uma facada, entendeu? Então ela vai estar sempre tentando arrumar um argumento bizarro para tentar vencer a discussão. E aí, é aí que nessa Hanita vai falar, né, do lance de você não discutir, nunca discutir. Existem momentos que você tem que discutir, mas a maioria das vezes você tem que tomar uma decisão unilateral. Então ele vai falar aqui, ó. Sempre será uma absoluta perda de tempo tentar fazê-las compreender a própria face maligna, as crueldades de suas atitudes desonestas na relação e os motivos pelos quais elas próprias se fazem dignas de serem amadas. As discussões sempre se transformarão em quê? Em brigas, porque suas mentes não possuem quase nenhuma objetividade que lhe permita abordarem a si próprias em uma autoanálise reflexiva. Elas vão mesclar de forma caótica múltiplos assuntos desconexos, tratando passional e superficialmente todos os pontos dialogados, não permitindo a compreensão em profundidade de nenhum. 100% narcisistas são incapazes de se enxergarem tal como são. Então, entretanto, há também loucuras fingidas, como aquelas que elas simulam quando querem fazer parecer que não estão entendendo algo óbvio, evidente, notório e manifesto. Serão abordadas no próximo capítulo. Então, em última instância, conclui-se que devemos atingir um estado interno em que simplesmente nos esquecemos dos problemas e confusões que as mulheres criam para incansavelmente tentar nos envolver. Pelo fato de existirem loucuras reais e loucuras fingidas, resulta que não há outro caminho além da indiferença. Tentar forçá-las a revelar o que sentem, a definir posições, a não mentir, a não esconder, a não manipular, pode ser muito útil em certas situações emergenciais desesperadoras, mas é ainda assim conferir-lhes importância, portanto, fornecer poder, força e energia. O ideal é, portanto, a neutralidade completa, a indiferença com relação ao que sentem por nós ou pelos outros, a inveracidade do que dizem, as tentativas de enganar e de manipular. Então, galera, hoje a gente vai ficando por aqui, o vídeo ficou bastante longo. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário e se inscreve no canal. Valeu? Muito obrigado a todos, aquele abraço e tchau!